Graça e paz, meus amados irmãos. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27. Eu irei ler inicialmente o versículo 33 ao 44. Acompanhe mesmo assentado a leitura, com reverência, a leitura da palavra do Senhor, que trata desse texto, da crucificação. Nos diz a palavra de Deus que, e chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não o quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. E assentados ali, o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça, dizendo: Ó, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel. Desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem. Porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhes diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Que Deus abençoe a leitura e a exposição da sua palavra nesta noite. Amém. Você é capaz de sentir prazer no sofrimento e na morte de um inocente? Os soldados romanos, os líderes dos judeus e a multidão que ali estava presenciando o julgamento e a condenação de Jesus se alegraram no sofrimento e depois na morte de um inocente, que foi o Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, esse texto trata, como você já pôde observar, das primeiras horas daquela sexta-feira da paixão de Cristo e registra os acontecimentos finais antes da crucificação de Jesus e posteriormente registra também a própria crucificação, que foi o texto que eu li agora com os irmãos. No entanto, o texto, quando você lê desde o início, o texto deixa claríssima a ideia, a verdade de que Jesus não apenas é inocente, mas de que os seus acusadores, o Sinédrio, o governador Pilatos, sobretudo, deixa claro que eles reconhecem a inocência do próprio Jesus Cristo. E ele mesmo, Pilatos, o governador, não quis assumir para si essa responsabilidade, porque ele sabia que este Jesus Cristo era inocente naquele sacrifício, naquela condenação, naquela crucificação.
Mas talvez você possa perguntar: pastor, mas o que foi o sacrifício de Cristo? Meus irmãos, olhando para o nosso texto, nós vamos responder a essa pergunta dizendo que, em primeiro lugar, o sacrifício de Cristo foi um espetáculo sangrento. Foi um espetáculo de sangue. O verso 26, voltando um pouco mais, que eu li a partir do 33. Enquanto Pilatos está ali, Jesus está diante de Pilatos, e após ser interrogado por este, Pilatos então toma a decisão de soltar Barrabás, diz o verso 26, e após haver açoitado a Jesus, o entregou para ser crucificado. O sacrifício de Cristo foi um espetáculo sangrento. Os soldados romanos, Pilatos, e para os próprios judeus também, ao presenciar, ao testemunhar esse açoitamento, e depois Jesus foi apresentado a eles, depois de ser açoitado, isso se constituiu num espetáculo sangrento. Deixa eu falar para vocês um pouco mais a respeito desse açoitamento romano. Essa palavra, ela tem uma relação com a palavra do latim, flagellum, e aqui no nosso português a gente entende como flagelo. Isso significava, irmãos, espancar severamente o delinquente, o condenado, através do açoitamento romano. O açoitamento romano se dava, ou constituía, por um instrumento, uma espécie de chicote, chamado de multifio, ou seja, ele era constituído de vários fios, uma espécie de correias, preparadas para isto, com pedaços de metal, pedaços de ossos atados às pontas dessas correias, de tal forma que este era o nível mais extremo de espancamento dos romanos antes da execução. O autor que eu gosto bastante, o teólogo William Hendricks, ele vai falar um pouco sobre o açoitamento romano. Preste atenção no que ele vai descrever. Ele vai dizer, para a gente entender um pouco o sofrimento de Jesus. Ele vai dizer que o açoitamento romano se constituía nessa espécie, essa ferramenta era uma espécie de punho de madeira. Sim, era constituído de correias, de tiras de correias, que eram fixadas nas extremidades, pedaços de chumbo ou de latão, com ossos pontiagudos presos a essas correias. Veja, o açoitamento não era uma espécie de punição usada apenas pelos romanos. Era também usada pelos judeus. Eles sabiam o que era o açoitamento. Mas o açoitamento dos romanos era um tipo mais cruel de açoitamento, porque enquanto o açoitamento judeu tinha um limite de pelo menos, não podia passar de 40 chibatadas, e o apóstolo Paulo dá testemunho de que ele sofreu algumas dessas chibatadas, enquanto o açoitamento romano não tinha limite para essas chibatadas. Costumava acontecer e só parava quando os seus executores se sentiam esgotados ou satisfeitos da sua crueldade. De tal forma que essa pena de açoitamento não podia ser aplicada ao romano. E quando Paulo foi preso certa vez e foi penalizado nisso, ele buscou defesa dizendo que ele era um romano e que ele não poderia ser açoitado como um cidadão romano. Mas fora os romanos, todo delinquente, todo aquele que era considerado condenado pela lei romana, era amarrado a uma espécie de coluna baixa, de maneira que ficava o delinquente, o condenado, curvado para a frente, e as costas eram o alvo principal dos executores. Os açoites eram dirigidos especialmente às costas nuas, curvadas dos condenados.
E geralmente eram 2 homens, um de cada lado, reservando nas chibatadas, nas chicotadas, com respeito àquele que foi condenado, um de cada lado. De maneira que, irmãos, a carne do condenado era muitas vezes dilacerada de tal forma que as veias, as artérias e órgãos internos ficavam expostos. E muitas vezes esse tipo de pena aplicada resultava na morte daquele condenado. Imagine Jesus, depois de ser açoitado, como o texto nos diz aqui, pelos soldados romanos, horríveis feridas, lacerações, vergões no seu corpo, e agora ele é obrigado a carregar a sua própria cruz. Não é à toa que entra em cena de maneira forçosa o homem chamado Simão, o Cirineu, no verso 32 do nosso texto, mostra que ele foi obrigado a carregar a cruz porque Jesus não aguentava e sucumbiu debaixo do peso daquela cruz depois dele ter sido açoitado severamente pelos soldados romanos naquele espetáculo sangrento que eles produziram. Meus irmãos, o açoite era sim uma tortura hedionda. E nós devemos ter em mente, sim, que Cristo sofreu, e sofreu intensamente, mas você não pode se esquecer que o sofrimento de Cristo não foi apenas para ser compreendido por nós como um sofrimento intenso e assustador para nós. Devemos ter em mente que o sofrimento de Cristo foi um sofrimento vicário. E isso faz toda a diferença para nós. O que é um sofrimento vicário, pastor? É um sofrimento substitutivo. Significa que Cristo suportou aquele sofrimento no seu e no meu lugar. E isso nós devemos ter em mente nesta noite. Cristo sofreu no seu e no meu lugar. Para os soldados, para Pilatos, para a multidão a qual foi apresentada Jesus ensanguentado, para eles o sacrifício de Cristo foi um espetáculo sangrento. Mas para aquele que crê em Deus, sabe que o sacrifício de Jesus Cristo, o seu sofrimento teve um propósito maior. Teve um propósito, teve um objetivo de atender a um propósito maior e eterno da parte do nosso Deus, a nossa própria salvação. Mas não foi sem derramamento de sangue, não foi sem dor, não foi sem intenso sofrimento. Pastor, por que o sacrifício de Cristo? Qual a razão? Como foi? O que foi? O sacrifício de Cristo, em primeiro lugar, foi um espetáculo sangrento, conforme a gente pode observar no verso 26. Mas, em segundo lugar, meus irmãos, o sacrifício de Cristo foi um espetáculo também de intensa zombaria e escárnio. O verso 27 a 31, essa é uma das passagens que mais toca ao nosso coração. Ao nós observarmos como nosso Senhor foi tratado por aqueles soldados, os soldados romanos. Dos versos 27 a 31, mostra que os soldados, eles se divertiam enquanto preparava Jesus para ser crucificado. Eles sentiam prazer enquanto zombavam e escarneciam de Jesus. O verso 27 diz que eles tomam Jesus e levam de volta para o pretório, que era uma espécie de quartel general ali do governador Pilatos, e diz que a corte toda, ou seja, todos os soldados que estão ali se reúnem em volta de Jesus. Eles querem uma diversão. Eles vão fazer zombaria, escárnio do nosso Senhor, do nosso Salvador. Se reúnem para se divertirem naquele momento, para satisfazer os seus impulsos sádicos, aquele que sente prazer no sofrimento de outra pessoa, no sofrimento alheio. Eles querem se divertir às custas do rei dos judeus. Lembrem-se, soldados romanos que não amavam, que não tinham simpatia pelos judeus. Na verdade, eles odiavam, eles menosprezavam os judeus. E ali está o rei dos judeus. Que oportunidade ímpar para esse momento de zombaria, de escárnio. Então, o texto nos diz que Jesus é despido,
os soldados tiram as roupas de Jesus, e as roupas externas, e envolvem Jesus ali com um manto, uma espécie de manto real, talvez uma roupa, um manto ali de um soldado que já não era mais usada. Nos diz o texto que, além do manto, eles providenciam uma espécie de caniço, uma cana, talvez um pedaço de cana ali, porque todo rei, além de um manto, precisa ter um cetro também à sua mão direita. Em seguida, eles se ajoelham diante de Jesus em zombaria, em zombeteira adoração. Nos lembra Hendricks, dizendo, conforme o texto: salve, Rei dos Judeus. E aí eles passam então a cuspir no rosto do nosso Senhor, eles passam a bater com o caniço, o próprio cetro, entre aspas, na cabeça do Senhor. Como se isso não fosse suficiente, eles preparam uma coroa, e o texto nos diz que era uma coroa de ramos espinhosos, ou seja, uma coroa de espinho, e eles vestem a cabeça do nosso Senhor Jesus, com essa coroa de espinho, uma coroa, não uma coroa imperial, mas uma coroa, segundo eles, apropriada a um rei dos judeus, a quem eles odiavam. E então nós podemos imaginar que após eles colocarem aquela coroa, como nos escreve Hendricks, fios de sangue começam a correr pelo rosto, pescoço e pelo corpo de Jesus, porque os espinhos penetram na cabeça, perpassam o couro cabeludo de Jesus, e ele começa a ficar então todo ensanguentado diante daquelas pessoas. Os soldados forçam Jesus a sentar-se, põe na sua mão direita esse caniço. Portanto, um rei deve ter um cetro também na sua mão. E os soldados então dobram os joelhos diante do Senhor, escarnecendo do nosso Senhor, um por um, até que todos tivessem participado desse divertimento sádico. Eles desceram a esse nível mais baixo que os animais, que as feras, onde eles alegremente se divertindo, eles cospem no rosto do Senhor, do unigênito, do Filho de Deus. Meus irmãos, antes mesmo de deixar o lugar diante de Jesus, cada soldado zombador, ele passa a golpear a cabeça de Jesus. Mas não apenas isso. Quando você lê João capítulo 19, versículo 3, vai nos dizer que além deles baterem na cabeça de Jesus, sobre a coroa de espinhos, eles também o esbofetearam, ou seja, davam tapas no rosto do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Imagine que eles fizeram tudo isso depois de haver açoitado o Senhor. E agora nos diz o texto, conforme João capítulo 19, que Pilatos pega esse Jesus, esse rei dos judeus, com uma coroa de espinho, com um manto nas costas, com um caniço na mão, e apresenta então e diz para aquela multidão: eis que vou-lo apresento, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus trazendo a coroa de espinho, o manto de púrpura, e disse-lhes Pilatos: eis o homem, eis o homem. É um espetáculo de zombaria, é um escárnio. E a multidão, diante desse Jesus e do seu sofrimento, grita: crucifica-o, crucifica-o. Então, depois de terem escarnecido, de novo Jesus é entregue aos soldados, e agora eles tiram novamente essa roupa real e coloca a roupa que ele estava antes, ou seja, a sua própria roupa, preparando o nosso Senhor para ser crucificado. Pastor, o que foi o sacrifício de Cristo? Foi um espetáculo sangrento, é verdade, mas também foi um espetáculo de zombaria e de escárnio. Foi isso que fizeram com o nosso Senhor. Mas não satisfeitos, em terceiro lugar, meus irmãos, o sacrifício do nosso Senhor foi um espetáculo de humilhação e horror. E agora você tem o Senhor sendo conduzido para o seu lugar de crucificação, onde ele será crucificado.
Nos diz o verso 33 que ele chega ao Gólgota, que é chamado ou significa lugar de caveira. A crucificação era e só podia ser executada fora da cidade. Era uma condenação, uma punição tão maldita que não podia ser feito dentro da cidade. Os condenados eram obrigados a carregar a sua própria cruz sobre os seus ombros, como Jesus também fez, ainda que por um curto período de tempo, até saírem fora da cidade ao local apropriado onde seriam crucificados. E foi assim também com Jesus. É interessante porque essa figura ou essa via crucis de Jesus, essa caminhada em direção à sua cruz, a crucificação fora da cidade tem a ver com a lei judaica, a lei determinada pelo próprio Deus, a lei do Antigo Testamento. Quando você vê que eram feitos sacrifícios dos animais pelos pecados do povo. O sangue era trazido para dentro do Santo dos Santos, mas o corpo era levado e queimado fora do arraial. E aqui Jesus está tipificando, cumprindo o que os sacrifícios do Antigo Testamento já eram realizados em relação ao povo de Deus. E é por isso que Hebreus capítulo 13, versículo 12, vai dizer que por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta, ou seja, fora da cidade. Meus irmãos, no Calvário, os soldados ali, preparados para crucificar Jesus, eles então oferecem a Jesus, conforme o verso 34, vinho com fel, uma espécie de bebida preparada, uma bebida anestesiante. Tinha o objetivo de minimizar o sofrimento daquele condenado, daquele maldito. E qual foi a resposta de Jesus? Jesus rejeitou, Jesus recusou. O que demonstra que o nosso Senhor está consciente, Ele quer passar pelo seu sacrifício, pelo seu sofrimento conscientemente. Por quê? Porque Ele foi o Salvador perfeito e o perfeito substituto do seu povo, da nossa própria vida. Meus irmãos, o sacrifício de Cristo foi um espetáculo de horror, de humilhação e de horror. Entre os horrores que Cristo suportou, estava ali Cristo sentindo inflamação severa, pendurado àquela cruz, inchaço das feridas das mãos, presas àquela cruz também, uma dor insuportável. Tudo isso representa o horror, o tamanho do sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo naquela cruz. Certamente Ele deve ter sentido uma dor de cabeça muito grande e uma sede insaciável. E tanto é que lá em João Ele mesmo declara isso: tenho sede, tenho sede. A crucificação é uma pena desumana, cruel, e foi aplicada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sofreu horrores naquela cruz. Mas não apenas o sofrimento físico. Nós precisamos lembrar ainda do sofrimento espiritual do nosso Senhor Jesus Cristo. Os nossos pecados que Ele suportou, meus irmãos. Nós não fazemos ideia desse sofrimento que os nossos pecados devem ter causado e certamente causou ao nosso Senhor Jesus Cristo. Hendricks ainda nos ajuda dizendo que com respeito a esse tipo de sofrimento espiritual, ou o sofrimento que o seu pecado e o meu pecado causou a Cristo Jesus, os pecados do povo eleito de Deus causou a Jesus Cristo. Ele diz que tem-se falado que somente os condenados no inferno sabem a dor que Jesus sofreu quando morreu na cruz, pois eles sabem o que é sofrer a morte eterna. Não foi à toa que na cruz, no sofrimento intenso, horrível de Jesus, Ele clamou ao Pai, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Os nossos pecados
fizeram com que o pai desamparasse o filho naquela cruz ali. Foi um sofrimento horrível, foi um espetáculo de horror, mas também foi um espetáculo de humilhação. Meus irmãos, o texto nos diz no verso 35 que enquanto Jesus está sofrendo essas agonias lá na cruz, o que estão fazendo os soldados, os homens da lei? Eles estão lançando sortes sobre as vestes de Jesus, para ver quem fica com o que peça, que parte das vestes de Jesus. Quanta irreverência, quanta falta de respeito, quanta falta de compaixão com o nosso Senhor, quanta humilhação que Ele está sofrendo. Repartiam entre si as suas vestes, como se isso não bastasse para representar também a humilhação de Cristo, que foi a sua crucificação. Ele foi crucificado sim entre dois ladrões. Não bastava ser apenas entre ladrões. Um certo comentarista vai dizer que entre dois ladrões costumava-se crucificar o pior deles. Foi assim que Jesus foi considerado. Foi assim que Jesus foi tratado. O texto nos diz que foi colocado sobre ele esta placa identificando Jesus como o rei dos judeus. Mas o texto diz que aqueles que passavam, o verso 39 e 40, blasfemavam. Ao passar de longe, olhar, eles blasfemavam do Senhor, meneando a cabeça. É assim que a gente faz quando a gente reprova a atitude de alguém. Quando a gente faz uma espécie de julgamento e despreza, você olha e faz assim. As pessoas faziam assim, olhando agora para Jesus na cruz, e blasfemavam e diziam: tu que destróis o santuário e em 3 dias reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce desta cruz. Quanta blasfema, quanta afronta, quanto sofrimento, quanta humilhação. Os principais sacerdotes, os homens religiosos, os escribas e seus companheiros zombavam, diz o verso 41 a 43, escarnecendo dele lá na cruz. E Mateus termina dizendo que até os ladrões o insultavam naquela manhã de sexta-feira santa. Os mesmos ladrões diziam também os mesmos impropérios dos que haviam sido crucificados com ele, estavam dizendo os mesmos impropérios também que as demais pessoas. Um outro autor chamado Itami, estudando esse texto, ele vai dizer para nós e nos ajuda a entender um pouco mais que Jesus foi levado ali àquele lugar da crucificação pelos soldados. Ele foi levado pelos membros do Sinédrio, a Suprema Corte dos Judeus, e foi acompanhado por aquela multidão que estava assistindo e queriam assistir até o final aquele espetáculo de horror, de humilhação. A crucificação, diz esse autor, era a forma mais repulsiva e vergonhosa para se punir um condenado. Para os judeus, já tinha esse sentido também. Alguém que era crucificado era considerado alguém maldito, alguém amaldiçoado. Deuteronômio capítulo 21, verso 22 e 23, amaldiçoado por Deus. E ali está quem? O nosso Senhor, o nosso Salvador, sendo motivo de chacota, sendo motivo de insultos, sendo motivo de blasfêmia diante daquelas pessoas ou por aquelas pessoas ali naquela sexta-feira, meus irmãos. Mas saiba, meus queridos irmãos, que Jesus enfrentou a hostilidade, Jesus enfrentou os insultos, Jesus enfrentou a humilhação, Jesus enfrentou o escárnio da multidão, dos líderes religiosos, dos romanos. Ele enfrentou tudo isso, mas ele o fez por amor a cada um daqueles que Deus escolheu
para salvar. Ele rejeitou, recusou a bebida anestesiante, porque Ele é o perfeito substituto nosso, o perfeito Salvador. E Ele sabia que Ele estava ali cumprindo o plano de Deus, a salvação do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele foi preciso passar por tudo isso para que nós pudéssemos usufruir do que nós temos hoje, da verdadeira alegria da salvação. E aí por isso você pode perguntar: pastor, mas o que foi o sacrifício de Cristo? Sim, foi isso mesmo. Foi um espetáculo sangrento. Guarde na sua mente. Isso aconteceu, foi fato. Ele sangrou e sangrou até morrer. Foi um espetáculo de zombaria e escárnio. E foi um espetáculo de grande humilhação e de horror ao ser pendurado naquela cruz. Mas, meus irmãos, nós não podemos deixar de dizer ainda que o sofrimento ou o sacrifício de Cristo na cruz, além de tudo isso, foi o plano perfeito de Deus para a nossa salvação. Este foi o plano perfeito de Deus. Este foi o plano eficiente. Para aquele que crer na palavra, o sacrifício de Cristo foi muito mais do que esses três espetáculos. Essas três representações. Significa que Jesus foi açoitado, foi flagelado até sangrar, não por causa do poder de Pilatos, por causa da vontade dele, da decisão dele enquanto juiz, enquanto governador, ou por causa da sede de sangue dos soldados, ou por causa da inveja dos judeus. Jesus foi açoitado porque isto era parte do plano de Deus desde a eternidade para a tua salvação, para a nossa salvação. Eu me lembro do maravilhoso texto de Gênesis 3,15, onde há a promessa lá de que o filho da mulher esmagaria a cabeça da serpente. O plano de Deus já estava determinado desde a eternidade. Deus não desampara os seus filhos, não desampara os seus eleitos, ainda que para isso, para salvar o seu povo, Ele tenha que entregar o seu filho a esse tipo de sofrimento, a esse tipo de escárnio. Foi o plano perfeito de Deus. Ele foi açoitado para isto, para que você fosse salvo. E hoje você pudesse ter a certeza de que se você morrer agora, você vai para o céu, para a glória celestial. Para que você tivesse a certeza de que os seus pecados já estão perdoados. Para que você pudesse desfrutar da alegria da salvação de Deus. Sem este plano, sem este sacrifício, sem este derramamento de sangue, nós estaríamos condenados. O próprio Jesus estava ciente disso. Ele estava consciente, e ele havia dito isso para os seus discípulos ainda no capítulo 20, um pouco antes dele chegar a Jerusalém. Ele diz para os discípulos: olha, estando a subir para Jerusalém, chamou os 12 à parte e disse: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem, que sou eu, Jesus dizendo, será entregue aos principais sacerdotes, aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios. Olha as palavras de Jesus, os detalhes. Foi exatamente isso que aconteceu. Jesus está dizendo: eles entregarão aos gentios, soldados romanos. E o texto diz, Mateus capítulo 20, a partir do versículo 17, versículo 18 e 19 diz: o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Jesus estava indo para a cruz consciente, porque ele estava cumprindo o plano perfeito de Deus para a nossa salvação. Mas ele já consola os discípulos dizendo: eu vou ser crucificado, mas não se esqueçam. Ele diz ainda no Mateus capítulo 20: mas ao terceiro dia ressurgirá. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. O apóstolo Pedro, meus irmãos, tendo isto em mente, ele diz lá em Atos capítulo 2, verso 23, ele diz:
este homem, se referindo a Jesus, explicando para os judeus que condenaram Jesus, ele diz: este homem, Jesus, sendo entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Jesus não veio aqui fora do propósito de Deus. Foi determinado por Deus, pelo desígnio, pela presciência de Deus. Ele diz: vocês o matou, mas foi porque Deus quis, foi porque Deus preparou, Deus planejou. Muito antes ainda, o profeta Isaías já havia profetizado. Isso aqui é interessante. Jesus está sofrendo na cruz. Mas Isaías, muitos anos antes, o profeta, antes mesmo de Jesus vir ao mundo, Isaías já havia dito: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. E ele diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, numa outra linguagem mais clara para você, ele foi ferido por nossas transgressões, ele foi machucado por nossas iniquidades, diz Isaías. O castigo de nossa paz estava sobre ele, e com seus açoites fomos curados. Olha o que diz Pedro na sua primeira epístola, capítulo 3, capítulo 2, 24. Olha como Pedro descreve: carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro. O que Jesus carregava sobre o madeiro, sobre o seu corpo? Pedro diz: os seus pecados, os nossos pecados. Carregando ele mesmo sobre o madeiro, em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Por suas chagas fostes salvos. E aí Lucas pergunta diante disso: porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na glória? Não era isso necessário? Que ele viesse ao mundo, sofresse, morresse, ressuscitasse e fosse assunto aos céus? Meus queridos irmãos, não tenha dúvida, a crucificação de Jesus foi o meio necessário, foi o plano de Deus para a nossa salvação. A história, aliás, o livro de Mateus vai caminhando aqui para o final e vai mostrar exatamente o final bem-sucedido desse plano. E não poderia ser diferente. Foi Deus quem planejou. Então é certo que o seu final será bem-sucedido, que ele atingirá o seu final. E Mateus apresenta para nós agora, depois de crucificado, o Cristo, não mais o Cristo sofredor, mas o Cristo ressurreto. Quando as mulheres chegam lá no primeiro dia da semana, em busca do corpo do Senhor, elas são recepcionadas pelos anjos, pelo anjo do Senhor, conforme o capítulo 5 de Mateus 28. E elas têm a notícia: ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. E depois, dizei aos discípulos que ele ressuscitou. Meus irmãos, por isso, João pôde dizer, aliás, nas palavras do próprio Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Pastor, o que foi o sofrimento, o sacrifício de Cristo? Um espetáculo sangrento, você concorda? Foi um espetáculo de zombaria e escárnio. Foi um espetáculo de humilhação e de horror. Mas não se esqueça, foi o plano perfeito de Deus para a nossa salvação. Você sente prazer na morte, no sofrimento, na morte de um inocente? Meus irmãos, aquele que foi alcançado pelo plano perfeito de Deus para a salvação, certamente não sente prazer nem no sofrimento, nem na morte de um inocente. Também, estes não devem sentir prazer no sofrimento do seu irmão, da sua irmã em Cristo, do seu vizinho.
Também estes que foram alcançados pelo plano da salvação não devem sentir prazer, alegria. Sabe aquela frase que nós às vezes falamos na maldade do nosso coração? E que você tem que ensinar para o seu filho que isso não é de Deus? Bem feito, bem feito, bem feito. Aí uma avó um dia falou: não fale assim porque Deus não gosta. Mas a maldade está enraizada no coração. E aquela criança, numa outra situação com uma coleguinha, ela lembrou das palavras da avó. E ela foi fiel, pelo menos externamente. E ao invés de ela dizer, diante daquela situação que a sua coleguinha passava: bem feito, bem feito, bem feito, ela disse: mal feito, mal feito, mal feito. Nós que fomos alcançados pelo plano da salvação de Deus, não podemos ficar alegre, prazer sádico, com o infortúnio de quem quer que seja, porque o nosso Senhor Jesus, este aqui, mandou que você e eu amássemos uns aos outros. E mais, pastor, mas e do inimigo, daquele que quer me fazer mal? Quando ele tropeça e cai, eu não posso dizer: bem feito. Pastor, e daquele que é idólatra, que é ateu, eu não posso dizer: bem feito. Jesus, este que cumpriu o plano de Deus para você ser salvo, e agora você pertence a Ele, Ele manda você amar até os inimigos. Até os inimigos. Meus irmãos, o sofrimento de Cristo deve nos constranger, a nossa mente e o nosso coração, a amá-lo mais ainda, a amar o nosso próximo, porque Ele nos manda assim. Mas eu quero ainda que você guarde 3 aplicações desse sermão na sua mente, no seu coração, nesta noite. Em primeiro lugar, o sacrifício de Cristo revela algumas coisas para nós aqui. Em primeiro lugar, revela o quanto é grave o nosso pecado. Você reparou no tamanho do sofrimento de Jesus Cristo? Você reparou na intensidade do sofrimento de Jesus Cristo no seu sacrifício naquela Sexta-feira Santa, conhecida hoje como Sexta-feira Santa? O que significa, pastor? Significa que o meu pecado é grave. E toda vez que eu peco, eu ofendo a esse Cristo, eu ofendo a esse Deus. Eu não posso brincar com o pecado. Essa é a primeira lição que eu quero que você guarde no seu coração e na sua mente. Não brinque com o pecado. O teu pecado, o meu pecado levou Cristo a esse intenso sofrimento, a esse espetáculo horrível. Em segundo lugar, diante do sacrifício de Cristo, o sacrifício de Cristo revela para mim e para você a grandeza do amor de Deus por mim e por você. Aleluia, louvado seja Deus por isso. Deus te ama tanto que Ele se obrigou a entregar o seu Filho para tamanho sofrimento, porque esse preço foi necessário para que você fosse resgatado, para que você fosse alcançado pelo amor de Deus e pertencesse a Ele agora por toda a eternidade. A tua vida pertence ao Senhor. Nesta vida temporal e na eternidade você vive para Deus. E nada, nem ninguém vai te separar deste amor de Deus, como nos diz o autor bíblico, maravilhosamente. Então desfrute desse amor de Deus. Então cresça nesse amor de Deus. Então creia que Ele te ama verdadeiramente. Não duvide. Peça para que Ele te ajude a desfrutar cada vez mais o seu amor. E em resposta ao amor de Deus por você, que você aprenda cada vez mais a amar o teu próximo, amar a sua palavra, amar uma vida cristã de pureza, de santidade, a ser santo como Ele é santo. Tudo isso em resposta ao amor de Deus. Mas a última lição, que eu quero que você guarde a aplicação nessa noite, dizer para você que o sacrifício de Cristo faz dele, sim, não tem outro, faz dele o único meio pelo qual o pecador pode ser salvo. Só Jesus Cristo pode tirar o pecador do inferno para os céus. Só Jesus Cristo é a ponte, é o caminho que tira o homem da condenação eterna para a glória celestial. Não existe outro meio. Não existe outro meio. Quem rejeita Jesus confirma sobre si o sofrimento eterno,
o desespero eterno, a agonia eterna. Quem não segue os ensinamentos de Jesus, quem não obedece, quem não ama a Jesus, quem não é discípulo de Jesus, está condenado ao sofrimento eterno. Nós que estamos aqui nesta noite, nós amamos Jesus, nós somos discípulos de Jesus, nós queremos fazer o que Ele manda, nós queremos aprender, nós queremos ser como Ele é. Ele é o varão perfeito, a medida da estatura do varão perfeito para nós. Ele é o nosso modelo, nosso parâmetro. Nós queremos cada vez mais ser igual a Ele e ser iguais a Ele. E nós pedimos para Deus, o Pai, nos ajudar com relação a isso. Mas aqueles que estão lá fora, seus parentes, amigos, muitos não amam a Jesus, não creem em Jesus, não obedecem, não seguem a Jesus. Você precisa dizer para eles que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Porque se você não fizer isso, ele vai padecer, ele vai sofrer. E se ele morrer, vai sofrer eternamente sem Jesus. Nós não sabemos quem são aqueles por quem esse Jesus veio morrer. Mas nós sabemos que temos que pregar o Evangelho para todas as pessoas. E pregar o Evangelho é isso. É você dizer também que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Salvador e que o pecador, todas as pessoas precisam desse Jesus que morreu na cruz por nós, e não é isso que nós vamos celebrar daqui a pouco, a morte de Cristo para a nossa salvação, para a nossa vida eterna. Louvado seja o nosso Deus. Amém.